Olá, Tudo bom? Tô só aqui me ajeitando, me boa noite, posicionando. doutora, tudo bem? Tudo bom, gente? Ai, meu Deus, Tudo tá um bom. pouco escuro aqui. Vou só ajeitar aqui Tá, eu vou falar um pouquinho do projeto da Health Repair, né, para as pessoas, que é a primeira vez que a gente dá as caras por aqui. É um projeto novo, né, que eu tenho trabalhado aí desde o final do ano passado, está nascendo agora. É um projeto na área da saúde, que vem para falar de saúde, vem para trazer a consciência da suplementação, a consciência de hábitos saudáveis. E hoje a gente está começando aqui com a doutora, começando com a perna direita, né? Com o pé direito, com a doutora Tainá, que é uma nutróloga, super tudo bem, bem gente? falada, recomendada aqui de Fortaleza. E vamos falar um pouquinho de saúde, né? Vamos Que é sim. um tema que está tão em alta, sempre teve, né? Mas agora mais do que nunca, por tudo que a gente está vivendo, a saúde, o tema saúde está muito em alta. Então, eu queria começar dando boa noite, bem-vinda à Health Repair. Obrigada, obrigada. Tudo bom, gente? Boa noite. Eu sou Tainá, eu sou médica, eu sou nutróloga, sou mãe. Estamos aqui, ó. Olha, o Thor tá no colo, Tainá. Primeira live do Thor, ele já fez live. Não, o Tó vive fazendo live, tá? Já tá acostumado aqui. O Thor é nativo digital, né? Nativo digital. E ainda fica rindo, gaiato. Então, doutora, fala um pouquinho para a gente da sua área, né? Da sua formação, qual a área da medicina que a doutora atua, né? Então, Das pessoal, credenciais, né? ah, falar um pouquinho sobre mim, né? Então, eu sou médica, eu sou nutróloga, eu fiz nutrologia esportiva, fiz ainda um Fellowship in Nutrition and Metabolics, lá nos Estados Unidos. Fiz também um Fellow em Portugal, na cidade de Porto. É, amo o que eu faço, sou completamente apaixonada por medicina, por cuidar das pessoas, mas principalmente por um termo que a gente não está tão acostumado a trabalhar aqui no Brasil, que se chama Lifestyle Medicine, a medicina do estilo de vida. Maravilha. Qual que é, basicamente, assim, eu sei que algumas pessoas já devem saber, mas eu vejo muita gente na dúvida, Tainá, eu vou chamar de Tainá, tá? Direto. A gente já Ah, por tem um favor. relacionamento. Qual que é a diferença, basicamente, entre um nutricionista e um nutrólogo? Então, eu sei que isso é uma dúvida super comum. O nutrólogo não deixa de ser algo mais recente na medicina. E, assim, a nutricionista, ele tem como formação a nutrição, ele faz uma faculdade de nutrição. Já o nutrólogo, ele fez medicina e se especializou em nutrologia. Então, a diferença começa principalmente na formação. Ambos têm que entender um pouco do papel nos nutrientes no nosso corpo, na nossa saúde. Mas, como médica, a gente acaba trabalhando mais com a parte hormonal, com outros pontos, que não seja somente a dieta em si. Sei. Então, quer dizer, como paciente, eu preciso tanto de um nutricionista como de um nutrólogo. São áreas diferentes. São áreas diferentes que se complementam, mas a junção é o sonho, é o ideal, né? Na verdade, hoje, quanto mais a gente agregar, melhor. Então, se você puder ter um acompanhamento com um nutricionista, um nutrólogo, um educador físico, é excepcional. É o mundo ideal, né? Mundo Tá, ideal. tá cheio de acompanhamento. Psicólogo também, aí você vai somando todo mundo, um coach, para poder também estar motivando, e aí você faz toda uma equipe. Seria perfeito. Então, assim, basicamente, quando eu tenho um nutricionista que vai me orientar quanto à dieta, o melhor alimento de acordo com o meu biotipo, a minha atividade, o meu estilo de vida, o nutrólogo vai trabalhar basicamente o quê? Então, por exemplo, muita gente vai no nutricionista, né? E aí não consegue ter aquele resultado esperado.
aí é que o nutrólogo entra, porque algo deve estar fora do corpo, fora do lugar, entendeu? Ou alguma questão hormonal, ou alguma dificuldade de absorver alguma determinada vitamina. E aí o médico o nutrólogo ele vai ser capaz de identificar essas alterações para poder tratar e para poder solucionar esse problema. Entendeu? A grande maioria das pessoas fica muito bem quando vai para um nutricionista. Funciona. Mas muita gente, só o nutricionista, não consegue ter aquele resultado esperado. E aí precisa investigar um pouco mais a fundo as questões que estão fazendo aquela pessoa não estar atingindo, alcançando aquele corpo dos sonhos ou aquela saúde. Então, às vezes, você tem outras alterações, algumas outras patologias, tipo pressão alta, diabetes, alterações na tireoide, que você precisa de uma atenção um pouco mais minuciosa, não apenas do ponto de vista da dietética, entendeu? Da dieta, que você precisa ter uma visão um pouco mais global do funcionamento do seu corpo, e aí é que vai entrar um médico nutrólogo. Perfeito, doutor. Deu para entender. Então, a nutrologia é o que a gente está chamando, então, uma área relativamente nova, né? Ela é iniciada no país, nós vamos dizer assim, e é o que a gente está chamando de medicina do estilo de vida, não é isso? Exatamente. A medicina do estilo de vida, né, ela é muito falada lá nos Estados Unidos, tem crescido cada vez mais, porque ela engloba vários fatores do nosso estilo de vida, né? Então, não é só mesmo o que a gente come, são os nossos relacionamentos, é a nossa religião, a nossa atividade física, é o nosso trabalho, são os estresses. Então, é a junção de todos os componentes para fazer você realmente uma pessoa saudável. Para a gente estar saudável, a gente não pode estar saudável só numa única área. O nosso corpo ele é todo interligado, então a gente tem que estar bem em tudo para a gente poder estar de fato bem. Trabalhar a saúde de forma sistêmica, então, né? Exatamente, perfeito. Não poderia dizer melhor. Pronto. Vamos falar um pouquinho desse momento que a gente está vivendo. Muito tem se falado de saúde e aquilo que é básico, já adianta a gente ficar falando do isolamento social, da necessidade de se usar máscara, de estar sempre fazendo uma limpeza, lavando as mãos, usando álcool gel. Mas hoje eu vejo que existe uma necessidade de a gente estar cada vez com a imunidade mais elevada. Está sempre com a imunidade alta, né? Existem vários casos que, por exemplo, eu tenho vários amigos que pegaram Covid e estão saindo, tive uma dor de cabeça, tive um pouquinho de falta de ar, em 2, 3 dias sai. Aí tem gente que vai parar na UTI. É lógico que isso ainda é tudo muito novo, esse vírus é uma coisa nova, né? Tem muito que se estudar, se descobrir, mas o quanto é importante hoje estar com a imunidade alta, quanto é importante e como a gente fazer para atingir uma imunidade que seja realmente satisfatória para tudo que a gente está vivendo hoje, né? É interessante porque sempre foi importante você ter uma boa imunidade, mas foi preciso essa pandemia para fazer as pessoas pararem e refletirem que o nosso maior bem é a nossa saúde. As pessoas esquecem disso, né? E acham que é o dinheiro, que é a conta no banco, que é... Tá aí agora, né? Não tem dinheiro que pague, não tem nada que pague, né? Pois é. Pois é, vai precisar de um leito na UTI, mesmo que você seja milionário, vai ficar um pouco difícil se os hospitais estiverem superlotados. Vai fazer o quê? Então, assim, é muito importante a gente estar com a imunidade boa, porque isso muda a forma como o nosso corpo responde aos agressores. Você vê que tem pessoas que têm desde sintomas leves, como você mesmo falou, até sintomas muito graves, chegando até a falecer, infelizmente. A gente já sabe, isso está já martelo batido com relação ao Covid, que a maioria das pessoas que vieram a óbito, elas têm duas coisas em comum.
A primeira é deficiência de vitamina D. Então, a vitamina D se mostrando mais uma vez extremamente importante para a nossa imunidade. A vitamina D é muito mais do que só uma vitamina, ela é um hormônio que tem uma atuação em várias partes do nosso corpo. E também um outro fator que essas pessoas que chegaram a falecer, ou que tiveram casos mais graves com o corona, elas estão ou sobrepeso ou obesas. Porque a obesidade também é fator de risco para um monte de doenças, né? Inclusive diabetes, doenças cardiovasculares. Então, mais de 70% das pessoas que chegaram a óbito num dos estudos que envolveram mais de 2.000 pessoas tinham ou sobrepeso ou obesidade. É muito alto, né, esse valor. É verdade. Posso falar mais? Eu falo muito. Não briga comigo, não. Pode falar, pode falar. Engata a terceira e vai que vai. Então tá. Então, assim, gente, a imunidade, nós precisamos, no nosso sistema imunológico estar fortalecido. O que é que eu vejo muito? O que é que as pessoas falam muito comigo? Doutora, eu tô extremamente ansiosa, fico nervosa, fico comendo as paredes. Eu tô aqui me entupindo de besteira, de porcaria. E esse é um raciocínio extremamente errado. Eu acabei de falar aqui, por exemplo, que a obesidade e o sobrepeso é fator de risco para essa doença. Não só para essa doença. Essa doença é porque está em voga agora, mas não é só para essa, né? É para todas essas infecções, a obesidade e o sobrepeso ela vai ser importante. E as pessoas ficam com medo, com um raciocínio totalmente errado. Deficiência de vitamina D é extremamente importante, como eu já falei, mas existem outros fatores da imunidade. Ferro é extremamente importante para a nossa imunidade, o zinco é extremamente importante para a nossa imunidade. O zinco tem sido usado nos protocolos para tratamento de quem está com corona. Os médicos têm usado isso preventivamente, né? No meu consultório, inclusive, eu costumo prescrever, sim, para os meus pacientes, sempre suplementar vitamina D, zinco. Um outro ativo que eu acho muito interessante, que também é muito usado para isso, é a N-acetilcisteína. É o NAC, gente. O NAC ele é um potente antioxidante. Muito bom. Que coisa O Thor quer falar. O Thor tá aqui querendo... Acho que você tá querendo coisas, hein? O NAC, Pois né? Entendeu, gente? É muito importante o sistema imunológico ele estar fortalecido. E tem várias coisas, e o pior é que você não pode ficar num ciclo vicioso, porque estar num ambiente fechado, o estresse piora a imunidade, a ansiedade vai piorar a imunidade, ficar sem dormir vai piorar a imunidade, é tudo muito interligado e é bem complicado da gente estar lidando com isso tudo. Então, por esse motivo, é muito importante você estar se alimentando muito bem e fazendo ou uma boa suplementação, porque até na comida tá difícil da gente conseguir esses nutrientes, porque você não está saindo de casa. Como é que vai comprar uma salada, fruta e verdura fresca? Aqui em casa eu não estou conseguindo. Então, nesse momento, é extremamente importante a suplementação. O sol, né? Que é a fonte de vitamina D. Como é que nós vamos tomar sol hoje em dia? A praia está fechada, as piscinas estão fechadas. Então, nem o pouco que a gente conseguia produzir antes de vitamina D de forma natural, agora com essa situação a gente está conseguindo. Doutora, e fora a questão da suplementação, né? A eficácia da vitamina D comprovada, do ferro, do zinco, para a imunidade. Falando do estilo de vida, qual é o estilo de vida hoje que nós podemos, dentro de casa, o que a gente tem que estar preocupado para manter a imunidade alta? Pois é, gente. Então, bora lá. Diminuir o consumo de produtos industrializados. Eu sei que isso é muito difícil, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Mas açúcar, de um modo geral, ele é péssimo para a nossa saúde. Péssimo para a nossa imunidade. E aí, baixa imunidade?
ele baixa a imunidade. Ele baixa realmente a imunidade. E o Covid é a prova viva disso. Fora isso, evitar o consumo excessivo de álcool, gente. Eu sei que tem muita gente que nesse período de quarentena também tem bebido muito mais frequentemente. E o álcool, ele também diminui a imunidade. E o álcool, eu sei que as pessoas usam o álcool para poder relaxar, mas na verdade o álcool, ele piora a nossa ansiedade, ele piora a forma como o nosso corpo produz cortisol, que é o hormônio relacionado ao estresse. Estão Eu sei que perguntando aqui do eu também sal. gosto de docinho, tá, gente? Mas você tem que ser tem que ter escolhas sábias, entendeu? Em vez de você optar por fazer ou comer um brigadeiro, você pode comer uma fruta, né? Ou então fazer um bolo meio que funcional, sem usar açúcar mesmo. Usa adoça com tâmara, adoça com adoçante estilo stevia ou xilitol, que dá para enganar super bem. E eu sou fã de whey também, whey protein, que tem um gostinho maravilhoso e mata a vontade de doce também, whey com parte de amendoim, ó. Delícia! Eu vi que alguém perguntou aí com relação ao sal. Ao sal. Sal é mito, viu, gente? Sal, ele é muito importante para a nossa saúde. Muita gente tem... Olha só, porque o nosso corpo é todo interligado, né? Depleção do sódio, do sal, piora a depleção de magnésio. E o magnésio baixo dificulta a absorção, a transformação, a ativação da nossa vitamina D. Então, se a vitamina D estiver baixa, você também precisaria estar repondo magnésio e também precisaria ter um consumo adequado de sal. Ah, legal, né? Interessante. Você estava falando do álcool, né? E eu tenho percebido assim um aumento significativo. A galera tá bebendo demais dentro de casa com essa situação, com essas lives aí de música. Eu digo sempre, eu brinco com a galera, eu falo, cara, você não está trabalhando esse mês, mas teu fígado é o funcionário do mês, né? Porque todo dia é sábado, né? Todo dia é sábado, todo dia é domingo. Tem gente que está vivendo isso. No longo prazo, assim, hoje a gente já está aí com praticamente 60 dias de isolamento. 60 Né? dias. No longo prazo, o que isso pode trazer também mais de malefício, né? O consumo do álcool? É, Olha, gente, eu vou fazer logo plantar o terror aqui para os homens. Álcool diminui testosterona, entendeu? Vai diminuir a libido, vai piorar o estresse, vai piorar a ansiedade, vai piorar o sono, a qualidade do seu sono fica prejudicada. Eu sei que o álcool, ele pode dar aquela sensação de sonolência, mas o sono, a qualidade do sono, ela é afetada e diminui o sono, entendeu? Então, diminui a sua capacidade de armazenamento de memória, de preparar o seu corpo para aprender coisas novas no dia seguinte. Tem um trabalho que mostra que mesmo o consumo de uma tacinha por dia, já pode levar a uma esteatose hepática. Ai, não briguem comigo, viu, gente? Eu sei que tem trabalho que diz que uma taça de vinho por dia faz bem pro coração, mas faz péssimo pro fígado. né? Então, quer dizer, todo aquele momento que que a pessoa está curtindo ali, está relaxando, depois vem um rebote, vem um alto preço, né? A ser pago. Com certeza. Né? Assim, gente, eu só digo a verdade, não briguem, tá? Vai beber, faça escolhas inteligentes, né? É melhor o vinho, por exemplo, do que uma cerveja, por conta da quantidade de carboidrato. É melhor o gin do que a cerveja. A cerveja, né? Vamos deixar ali para último lugar. E, inclusive, a marca da cerveja, eu sabia que faz diferença. Tem um trabalho que mostra isso. Por causa do trigo, do glúten. Por conta do trigo, do glúten. Então, assim, tem um trabalho que ele mostra a quantidade de marcadores inflamatórios nas fezes após o consumo de várias marcas de cerveja. Estão falando aqui, o negócio é ir pro gin, let's gin. Gin, É a melhor opção. O gin, ó, entendeu? Então, agora o problema do gin não é ficar no gin. O gin, ele leva um acompanhamento. Você não vai tomar o gin puro, né? Pouca gente toma. Então, o pessoal toma o gin com tônica, e aí a tônica já tem mais açúcar. Entendeu?
Tá. Doutora, quais outros hábitos dentro de casa a gente pode estar adotando no nosso dia a dia para aumentar a imunidade? Nós falamos de alimentação adequada. Queria que você falasse um pouquinho dessa alimentação. Você já falou, ok, do açúcar, do sal, mas o que realmente a gente tem que priorizar. E quais seriam outros hábitos que a gente tem que fazer uma forcinha e colocar no nosso dia a dia para se manter forte, né? Com saúde de ferro, como diz, né? Então tá. Olha, gente, orar, meditar, né? Se você não acredita em Deus, é extremamente importante para a nossa saúde. Tem vários trabalhos que mostram melhora do nosso sistema imunológico quando você para um pouco, nem que seja 10, 15 minutos do seu dia, para você fazer uma oração ou uma meditação. Dormir. Gente, é extremamente importante você dormir e acordar no mesmo horário todos os dias. O nosso corpo, ele requer uma certa rotina. E a gente tem que dormir à noite, tá? Não são aqueles cochilinhos quebrados durante o dia, não. Dormir menos do que 7 horas por dia já dificulta o nosso corpo funcionar de uma forma adequada. Então, vai atacar desde o nosso estresse até reduzir a produção de nossos hormônios, como a testosterona, até mesmo, no caso das mulheres, diminuir a produção de estrogênio, de progesterona, provoca envelhecimento precoce, aumenta cabelo branco. Entendeu? Só, então, tem várias coisas que eu acho o sono é engraçado importante. quando eu vejo uma pessoa que chega para mim, Tainá, e fala: Não, eu durmo 3, 4 horas por noite e estou de boa. Eu falo: Aham, tá muito de boa. Pode estar achando que você está de boa, mas o que pode estar se prejudicando, né? E sem saber. Não, tem um trabalho que mostra isso, entendeu? O efeito de uma semana com 5 horas de sono à noite, que não é tão pouco assim, já reduz mais ou menos o tamanho dos nossos telômeros. Telômeros é a pontinha do nosso DNA. Nosso DNA tem como se fosse uma tampa na pasta de dente. E esses telômeros, eles estão relacionados com a nossa longevidade, com os nossos anos de vida. E basta uma semana dormindo 5 horas à noite, que isso daí já envelhece a gente na faixa de aproximadamente 10 anos. É muito. Muita coisa. É muita coisa. Então, Não beleza. briguem comigo, viu, gente? Só diga a verdade. Vamos dormir pelo menos 7 horas por noite, não é isso? Pelo menos 7 horas por noite. Uma outra coisa é fazer atividade física, gente. É tentar incorporar uma atividade física dentro de casa. Eu sei que isso é muito difícil. É muito chato treinar em casa, isso sim, né? Ainda mais para quem está acostumado a treinar em academia a vida toda, que nem eu, jiu-jitsu e tal. Treinar em casa é realmente um desafio, mas a gente tem que fazer uma forcinha, né? Com toda certeza, mas em termos de saúde, eu sei que em termos estéticos é muito melhor a academia, mas em termos de saúde, você não precisa de tanta coisa assim. Se você conseguir fazer um tipo de atividade física em casa, pelo menos 15 minutos todos os dias, ou ainda que seja 3 vezes na semana, já é suficiente para você ter benefícios para a sua saúde. Em termos de imunidade. Então, vale a pena, gente. Tem aplicativos, tem aplicativo da Nike, tem aplicativo, um aplicativo que eu gosto muito que se chama Seven, que eles são exercícios de 7 minutos. Show. Então, falando de dormir adequadamente, manter uma rotina do sono de 7 horas e dormir no horário, acordar no horário, manter uma rotina. Nós falamos de alimentação, nós falamos de suplementação. Que mais? Treino, né? Atividade física, manter. E a pessoa também pode calçar um tênis, sair correndo na rua, fazer uma caminhada, que não tem problema nenhum, né? Até essa fase toda passar, né? Muito bom, seria ótimo, né? Mas assim, eu não sei se o pessoal tá podendo sair de casa, né? Porque tá. Aqui em Fortaleza não por causa da violência, né, amiga? Então a gente tem que ficar dentro de casa, infelizmente. Mas tem muita gente que tem essa possibilidade. Falamos em orar ou meditar, né? Dependente da sua crença, da sua religião.
mas você está em conexão com o divino, você está em conexão com a criação. E falamos em evitar álcool e evitar açúcar e sal, não é isso? Não, sal tem que ter sal. Tem que ter. Não é para evitar sal, tem que ter. Então não é para evitar sal. Tem que ter sal aí, gente. É sal. Comer um churrasquinho, gente, não tem nada demais. Mas de preferência, qual sal? Qualquer tipo de sal? Qualquer tipo de sal. Quanto menos processado as coisas, e isso vale para tudo, melhor, entendeu? Então, se você priorizar por um sal marinho, um sal Himalaia, porque eles são menos processados, é melhor. Mas qualquer sal. Sal é importante para a nossa saúde. Mesmo para quem é hipertenso. Tá. Doutora, tem um pessoal aqui perguntando do leite. Qual é a sua opinião sobre o leite? Bom, gente, o leite é um assunto que tem vários panos para as mangas. É muito polêmico o leite, tá? O leite, porque o leite não é só a lactose, né? O que o pessoal tanto fala. A lactose é o açúcar do leite, né? E tem muita gente que tem intolerância à lactose, que é o açúcar do leite. Mas o leite não tem só isso. O leite, ele também tem a caseína, que é um tipo de proteína que é extremamente alérgica e inflamatória. E o leite, ele também tem o whey, né? O whey que a gente compra de suplemento. Então, também está dentro do whey, ou dentro do leite. A questão do leite é porque, além de algumas pessoas terem sensibilidade tanto à lactose quanto à caseína, o leite ele também tem hormônios, gente. Porque imagina aí, a vaca, quando ela está dando leite, ao mesmo tempo, eles já inseminam ela novamente, ela está grávida enquanto ela está dando leite, que é para eles não poderem perder tempo na produção. E esses hormônios, eles são excretados no leite que a gente consome. É uma quantidade pequena, mas mesmo em quantidades pequenas, já tem trabalho que mostra que isso está relacionado com, por exemplo, puberdade precoce. Já tem uma capacidade de afetar a nossa própria produção hormonal. Então, assim, dá para consumir leite? Se você não tiver nenhum tipo de intolerância, dá. Mas, cuidado com excessos. Entendeu? Indicado o quê? No máximo um copo por Eu não dia? sou daquelas que radical, que tira para todo mundo, não, entendeu? Então, por exemplo, meu marido tá jantando aqui em casa, ó, vou mostrar aqui para ele, para de vocês. Ó. Olha aí. Tá vendo? Então, assim, a gente não é radical, né? A gente consome leite, eu tomo leite também, mas o meu intestino é um intestino saudável. Nosso intestino, ele precisa estar bem, muito bem, para a gente estar tomando leite, tá certo, gente? Nós vamos fazer uma Não outra live só para falar de intestino, tá bom? De modulação intestinal, tá bom? Fechado. Que eu acho que vale uma hora só para falar disso, né? Porque é um assunto hoje que está bem em alta. Tem gente perguntando aqui sobre chá. Qual seria, se tem algum tipo de chá que ajuda a melhorar a imunidade? Meu amigo Gustavo Ramos, grande designer, está perguntando aqui sobre um chá que ajude a imunidade. Existe um chá para imunidade? Olha, assim, eu particularmente eu não tomo muito chá porque eu não gosto muito do sabor, não briguem comigo. Eu até tomo um chá de hibisco, um chá verde, geladinho e tal. Mas para você ter um efeito assim benéfico do chá, você tem que tomar uma quantidade muito grande de chá. E aí eu acabo manipulando, porque eu acho que os resultados eles são maiores, mais rápidos, entendeu? Do que você ficar tomando um chá vez ou outra e achar que isso vai fortalecer seu sistema imunológico. Não é assim. Não é assim. Queria que fosse, mas não é. Não briguem comigo também. E o efeito dos próprios manipulados, os suplementos são bem mais concentrados, né? Ativos muito mais concentrados. Muito mais concentrados. Exatamente. A eficácia é muito maior, né? Muito maior. A eficácia é muito maior, porque a gente está concentrando ali só a parte boa do chá.
da planta que a gente for utilizar. Tá certo. Então, tendo mais pergunta aqui sobre whey protein, se pode tomar whey protein sem estar treinando. Ah, pode. Para mim, whey é alimento, gente. Whey é alimento. Ele não necessariamente ele precisa ser um complemento da sua alimentação. Ele pode fazer parte da sua alimentação. Eu não gosto quando ele é substituto da alimentação. Tipo, você priorizar ele ao invés de você comer um ovo, ou comer um pedaço de carne, um pedaço de frango. Enquanto a doutora não volta, vou explicar aqui como é que é essa empresa, né? Como é que é a Health Repair. A Health Repair é um e-commerce de suplementos manipulados. Eu me associei a uma farmácia de manipulação lá de Santa Catarina, de produto top. Inclusive tem alguns compostos, tem um composto de imunidade com vitamina D, tem um produto para estresse, depois eu vou falar um pouquinho. E é tudo através do e-commerce, né? E no próprio link da bio desse Instagram, tem lá o link para o site já tá ativo, já está funcionando. Então é fazer o pedido e em máximo 7, 10 dias tá na casa de vocês. Só produto premium, só produto top. Vamos ver a doutora, acho que está entrando novamente aqui, está conectando. Doutora, Voltei. bem-vinda de Pensaram que eu tinha volta. ido embora, mas eu estou aqui. Bem-vinda de volta. Gente, Estávamos falando do quê? nós Paramos aonde? a gente falou um pouquinho de leite, né? A gente ia falar que a gente vai fazer uma próxima live falando sobre modulação intestinal. Pode ser? Pode, por mim é top fácil. Show. É porque acho que é um assunto hoje que vale a pena, hoje se fala muito, né? O cérebro é o segundo, o intestino é o segundo cérebro, no intestino que se absorve. Então, acho que vale a pena trazer embasamento científico, trazer uma discussão mais a fundo disso, principalmente que eu acho que para a mulherada, né, que sofre com constipação, com alguns distúrbios aí intestinais. Então, vamos continuar aqui. A gente falou como melhorar a imunidade, a gente falou como detonar a imunidade, né? Sim. E uma outra coisa que está acontecendo muito, que a gente vê, já tem estudos dizendo também, que o que piorou pra caramba foram quadros já pré-existentes de depressão que se agravaram durante a pandemia e ansiedade, né? Ansiedade, estresse por tudo que está se vivendo. Quer dizer, a pessoa tem um emprego, não sabe se o emprego vai estar lá. A pessoa tem uma empresa, não sabe como é que vai estar a empresa daqui quando voltar, se vai voltar. A pessoa foi mandada embora. Então, é um momento que está todo mundo com ansiedade. Muita gente acredita que esteja sofrendo disso, distúrbio do sono, né? Com certeza. O que a gente pode fazer na prática para ter um melhor controle sobre isso, para minimizar isso, né? Porque eu digo assim, a gente tem que ser realista. A gente está vivendo um momento realmente, até ouvi outro dia que a gente estava num grupo de oração, um amigo colocou uma coisa muito interessante, o Edson, esposo da Patrícia, que acho que está aqui. Eu não sou nem pessimista e eu não sou nem otimista demais. Não adianta eu sair otimista, que está tudo bem, vai dar certo, nem fala muito aqui no Ceará, né? Vai dar certo, vai dar certo. Calma, não é assim. O negócio está feio, né? Mas eu faço questão de permanecer um realista esperançoso, né? Eu faço questão de gerenciar o meu emocional para permanecer um realista esperançoso. Então, fala, Luiz, e aí, você está otimista ou pessimista? Eu não estou nem um nem outro, eu estou realista e esperançoso. Eu sou sempre esperançoso, né? Eu sempre tenho uma visão positiva de futuro, uma expectativa boa. O que na prática, Tainá, no dia a dia, a gente pode fazer para minimizar isso? É lógico que eu não quero ser leviano e também falar e minimizar os quadros de depressão. Depressão é uma doença grave. Se já é pré-existente, você tem que tomar remédio controlado, você tem que tomar, tem que continuar tomando, mas
pessoas que não tinham e passam a ter, e pessoas que tinham e agravaram. O que na prática de hábitos a gente pode fazer? Olha, Luiz, de certa forma, esse medo, esse estresse gerado, que está gerando essa situação, ele é, de certa forma, importante e necessário, porque isso faz, justamente esse medo, essa apreensão que faz a gente ter cuidados. Cuidado na hora de sair de casa, de lavar as mãos, de usar máscara. Então, esse medo, ele é, de certa forma, ele é importante. O que é ruim é quando isso se torna exagerado. É quando isso começa a afetar você e aí você começa a ter realmente um quadro de ansiedade ou um quadro de depressão. Porque quando você está isolado das pessoas, isso vai afetar você, afeta a nossa saúde. O fato de a gente não estar se expondo ao sol, de estar com menos vitamina D, isso vai sim piorar o seu quadro de ansiedade, seu quadro de depressão. Comida, alimentação errada, vai piorar o intestino, que vai piorar a ansiedade e a depressão. Mas existem vários ativos que também a gente pode usar, porque a gente não pode melhorar o que está acontecendo no mundo, mas a gente pode melhorar a nossa forma, como o nosso corpo responde a esses agressores. Então, nesse caso, vale a pena sim, se houver indicação, se você estiver se sentindo um pouco mais ansioso, um pouco mais com falta de ar, não consegue dormir porque o pensamento está muito acelerado. Gente, vale a pena. 5-HTP é um aminoácido, ele é muito bom para ajudar a relaxar, ele é precursor da formação da serotonina. Serotonina é justamente o hormônio da felicidade, gente. É o hormônio que leva à ansiedade, que leva à depressão. Então, a maioria dos fármacos utilizados para tratar depressão, tratar a ansiedade, eles são inibidores da recaptação de serotonina. O que eles fazem? Eles fazem que a serotonina que a gente produz dure mais tempo no nosso corpo. Só que se você não estiver produzindo o suficiente essa serotonina, de que adianta o remédio? Então é por isso que tem muita gente que toma remédios para depressão, para ansiedade e não se sentem 100% melhor. Porque elas estão precisando produzir melhor essa serotonina. Então, o 5-HTP, por exemplo, é excelente para isso. Mas tem outros ativos. Então, uma das queixas principais que quem está passando por ansiedade, por quadros de depressão, são aqueles pensamentos que parece que só chega na hora que a gente vai dormir, né? Você quer dormir e aí a cabeça começa a pensar mil e uma coisas. Você estava cansado, quer dormir e a cabeça não permite que você descanse. E um dos ativos que é muito bom para isso é o GABA. O GABA, ele é um neuromodulador. O que ele faz? Se o seu pensamento estiver muito acelerado, ele ajuda a equilibrar os nossos pensamentos. Então, o GABA, eu acho ele excepcional, uso muito. Muitas pessoas que têm distúrbio no sono precisam do GABA. Gosto demais, tá? Mas fora isso, existem outras plantinhas. Aí sim, eu gosto dos chás. Por exemplo, um chá da casca de maracujá, ou a própria planta, passiflora, mulungu, bacopa, tem tantos, são muito bons para ajudar a relaxar. Valeriana também é muito bom também para ajudar a relaxar, para você ficar um pouco mais tranquila, de uma forma mais natural, sem você usar uma medicação mais agressiva, que tem efeito colateral. A maioria dessas medicações prontas, o que eu não gosto muito, Luiz, é porque elas sempre têm efeitos colaterais, né? Elas deixam você meio ressaqueado, elas deixam você com tontura. Tem muitos que causam dependência, entendeu? Então eu prefiro ir mais para essa linha natureba mesmo, porque faz diferença no nosso corpo. E a gente também pode citar, né, doutora, de novo, a prática de atividade física como benefício. Acho que já tem vários estudos também, né, que comprovam que ajuda a reduzir quadros de ansiedade, de estresse.
Ah, não, com certeza. Na verdade, tem trabalhos que mostram que para quadros até moderados, não estou falando só de quadros leves, tanto de ansiedade quanto de depressão, a atividade física, uma alimentação saudável é tão eficiente quanto tratamentos farmacológicos. Já pensou? Então, a gente pode falar que, assim, pessoas às vezes sofrem e entram num círculo vicioso, né? De comer açúcar, tomar álcool, ansiedade, insônia, como mais açúcar, tomo mais álcool, tenho mais ansiedade, tenho mais insônia, entro em depressão, como mais açúcar, porque é um mecanismo de, vamos dizer assim, é uma válvula de escape, né? É um mecanismo de recompensa, né? Pô, tô triste, tô deprimido, a situação tá uma porcaria, então eu vou comer mesmo, eu vou beber mesmo, e no dia seguinte isso está Exatamente. gravado, né? Isso está gravado, está pior. Exatamente. Mas isso, realmente, o nosso corpo ele tende a fazer isso. Por quê? Porque na hora que a gente come um chocolate, ou que a gente aumenta a dopamina. E é muito fácil você ficar viciado em dopamina. Então, tudo que dá prazer aumenta a dopamina. Então, se você sair para você fazer umas compras, gastar dinheiro, aumenta a dopamina. Jogar, gambling, né? Aumenta a dopamina. Então, é muito fácil o nosso cérebro ficar viciado em dopamina. E a gente tem que quebrar esse ciclo. Evitar, gente, ficar comendo aqueles doces sempre no mesmo horário. Porque o seu corpo, olha, o nosso corpo, tudo no nosso corpo, ele tende a se perpetuar. Fazer realmente, como você estava falando, esse ciclo que é difícil de você sair. É um vicioso, né? Um ciclo vicioso. É sempre mais, né? E a gente falando um pouco de alimentação, voltando a falar um pouco de alimentação, esses próprios quadros de ansiedade, de estresse, a falta de gerenciamento disso e de uma clareza em relação ao que tudo que a gente está falando, acarretam a tal da fome emocional, que acarreta a tal da obesidade, né? Então, caímos de novo. E está tudo ligado, né, pessoal? A gente falou, na verdade, de imunidade, a gente falou de Ansiedade, ansiedade, estresse. e nós estamos falando agora de obesidade. Então, está tudo ligado, né, doutor? Então, como é que a gente pode, na prática, ter práticas e ter um estilo de vida onde a gente consiga gerenciar melhor esse tipo de coisa? Lógico que evitar, né? A gente tem que ser forte e evitar comer aquela vontade de doce, evitar aquela vontade de beber uma vez por semana, tomar um vinhozinho, tentar manter um equilíbrio nisso, né? Mas qual é a virada de chave que você considera isso, doutor? A virada de chave isso daí tem que ser algo bem individual. A virada tem várias coisas que a gente tem que pensar para você mudar um comportamento. Primeira coisa é você ter a real necessidade que você precisa daquilo. A sua necessidade ela tem que ser maior do que a sua dor. Então, por exemplo, você saber que você precisa melhorar para você ficar forte, para o bem dos seus filhos, para você estar bem, para você conseguir produzir, para você conseguir se olhar no espelho e não se sentir mal com isso, para você se sentir confortável se olhando no espelho. Isso daí é uma sua necessidade, para você largar essas medicações de hipertensão, de diabetes, que, nossa, isso a grande maioria são por hábitos. E não é por genética, é mais por hábitos mesmo, hábitos ruins. Então, você saber que você tem aquilo ali que você pode melhorar e que isso é muito maior do que o sacrifício que você vai precisar fazer. E uma outra virada de chave é você perceber que fazer isso não é algo ruim. Fazer dieta, mudar o seu estilo de vida, tem gente que acha isso como sendo algo ruim. E, na verdade, não é algo ruim. Muito pelo contrário, é algo muito bom. Fazer dieta é excelente. Você se sente mais disposto, você se sente... Seu pensamento muda, sua pele muda, seu cabelo muda. Nossa, que é outra queixa, viu, que o pessoal tem falado assim.
direto para mim é queda de cabelo durante a quarentena. Aí, As a mulheres mulherada, tem estão muita mulher aqui. desesperadas com isso. O que elas podem fazer, doutora, para essa queda de cabelo? Já que tocou no assunto, né? Vamos fazer um parênteses aí. Fazer um parênteses aqui para queda de cabelo rapidinho, gente. Manejo de estresse é um dos principais, tá? Porque o estresse ele aumenta DHT. DHT é uma das coisas que mais faz cair cabelo, tá? Tem alguns suplementos que ajudam a controlar o DHT, tipo sal palmeto, enfim, tem outros que dá para controlar DHT. Mas se você não controlar também a sua alimentação, o cabelo vai cair. Então, a sua alimentação ela precisa mais uma vez estar rica em ferro, estar rica em zinco. Proteína, tá, gente? Proteína é excepcional para o cabelo. Tem gente que tem medo de comer carnes. E quando eu falo carnes, eu não estou falando só de carne vermelha, eu estou falando de todo tipo de carne. Tem que comer carne por conta dos nossos lindos cabelos, para ter unhas fortes e saudáveis. Por quê? Porque o ferro e o zinco, eles são encontrados principalmente em fontes de origem animal. E tanto é importante para a nossa imunidade, funcionamento da nossa tireoide, tá? Como também é importante para a saúde do cabelo. Fica a dica, viu? Então, comer carne, cabelo comer carne, suplementar. Suplementar, tem que suplementar, controlar o estresse para diminuir DHT. Zinco, ferro e só palmito. Tem vários, né? Zinco, ferro, a própria biotina, ela também é importante para o cabelo, né? A biotina é a vitamina B5. Tá aqui comigo. Vitamina B5 é a biotina. Eu gosto muito do silício para o cabelo também, para a pele, para a unha. O silício é excepcional, o silício orgânico, ele é muito bom. Mas minerais que melhoram o funcionamento da tireoide também são importantes. Tipo selênio também é muito importante para a saúde do cabelo. Um cálcio também é importante. E, gente, se for falar... E tem alguma coisa que é ruim para as mulheres que estão sofrendo isso, para quem está sofrendo isso, que estimula a queda de cabelo, de alimento? Gente, estimular a queda de cabelo. Então, bora lá. Beber pouca água vai piorar o intestino, vai piorar a forma como você absorve os nutrientes, vai piorar a queda de cabelo. Tem que beber água para tudo na vida. Tem que beber muita água, tá? Tem que ir no banheiro todo dia, muito bem. Tem que ir no banheiro número dia, mas a gente vai falar um pouco melhor sobre o intestino depois, para você conseguir absorver os nutrientes adequadamente, né? Você também não pode ficar prendendo o cabelo todo o tempo, né? Assim, nasce uma mãe, nasce um coque, tracionar o cabelo molhado, entendeu? Aí você tem que olhar, tem tantos fatores que a gente tem que olhar quando a gente fala em couro cabeludo, a gente tem que olhar para saber se não tem nenhuma dermatite seborreica, né? Que essas dermatites, em geral, elas estão relacionadas tanto com estresse, mas também com deficiências de vitaminas do complexo B. As vitaminas do complexo B, né? E entre a biotina, é extremamente importante para o cabelo. Show. Acho que é isso. Acho que abrangeu bastante coisa. Doutora, para a gente finalizar, que a gente já está com 1 hora aí, tá, o papo tá bom, a gente vai longe, né? A doutora falou de água e existe uma conta básica, né, doutora? Que se não me engano, é 0,35 ml de água por cada quilo corpóreo, não é isso? Isso. E até uma vez eu estava vendo E esse daí é o mínimo, né? É o mínimo, né? Então, você multiplica o teu peso por 0,35, vai dar a quantidade que você tem que tomar de água por dia. Mínima. Entendeu? Então, tipo assim, gente. Bebe água. E ainda mais porque a gente, dependendo de onde você vive, é quente. Aqui no Ceará é quente. Então, a gente precisa ainda mais de água. Fez atividade física, você precisa ainda mais de água. Se você está amamentando, tem que beber ainda mais água.
tem um hack, uma dica, que é um hack muito simples, que eu vi uma vez o doutor Lá Ribeiro falando, que é muito interessante. Como é que eu tomo tanta água? Porque, assim, as pessoas não têm o hábito. A pessoa vai lá, toma um copo de água e, tá legal, matou a sede. As pessoas tomam água só para matar a sede. A doutora Ribeiro ensinou o seguinte, olha, cada vez que você vai tomar um copo d'água, toma 3. Acabou. Se cada vez que você tiver sede, você tomar 3 vezes o que você habitualmente toma, com certeza você vai conseguir chegar perto de tomar o que você precisa tomar de água, né? Agora, no começo é um pouco incômodo, você tem que fazer uma forcinha, jogar água para dentro e vai muito no banheiro, mas depois o corpo costuma se habituar, né, Tainá? O corpo mesmo habitua. Eu não entendo isso. Tem gente que acha ruim fazer xixi e transpirar, né? Tu já prestou atenção? Gente, isso é sinal que seu corpo, seu metabolismo está funcionando. Você tem que transpirar. Eita, que felicidade! Fala, Então, assim, uma pessoa que vai para academia, que treina e que não transpira, pode ter certeza, meu amigo, tem algo errado. Não é normal, gente. Não é. Entendeu? Bom, Tem que beber doutora, água. para a gente finalizar, queria que você deixasse um aviso aí, uma dica preciosa de tudo que a gente falou, um resumo de como a gente se permanecer com a saúde de ferro aí nessa quarentena, sair disso da melhor forma possível, com a cabeça boa, com o corpo bom, né? Sem história de pandemia, virar panda na pandemia, né? Porque todo mundo acha que é panda na pandemia para virar um panda. Inclusive, estão falando aí que os desgovernos falaram que só vai sair da quarentena, do lockdown, quem emagrecer. Quem não emagrecer não vai... Já pensou, ninguém ia sair, né? Mas o que a doutora pode deixar de uma mensagem aí final? Olha, pessoal, galera? as principais coisas para a nossa saúde a gente pode fazer de graça. Então, você pode orar, falar com o Papai do Céu. Isso é essencial na nossa vida. Beber água, lembrar de estar bebendo muita água. Tentar pegar sol, certo? Procurar alimentação saudável, é descascar mais e desembalar menos, é comer mais fruta, mais verdura e menos produtos industrializados. Quanto menos açúcar, melhor. Agora, devido à situação que nós estamos vivendo, é até muito complicado a gente estar pegando sol e a gente está consumindo esses alimentos tão fresquinhos assim. A gente não consegue estar comprando com tanta frequência. Eu evito ir no supermercado, então a quantidade de fruta, de verdura aqui em casa diminuiu consideravelmente. E falta pra gente esses nutrientes. Então, nesse caso, pessoal, vale a pena suplementar, vale a pena você procurar produtos que tenham esses ativos de boa procedência, de boa qualidade, entendeu? Que tenha vitamina para imunidade, que tenha vitamina D, com certeza, que tenha zinco, que tenha ferro, tá? Para a questão do estresse, nesse caso, também é necessário, se você não estiver conseguindo administrar isso bem, se isso está afetando a sua vida, gente, vale a pena. Então, tem 5-HTP, o GABA, como a gente já falou aqui, a valeriana. São ativos muito bons. A Health Repair, ela está trazendo novas formulações muito bacanas. Eu dei uma olhada. Eu não falaria se eu não tivesse achado legal. E realmente, porque ela traz esses ativos que é o que eu uso já na minha prática médica. Então, eu gostei demais de poder conhecer essas medicações, essas formulações, porque é muito tranquilo, vale a pena vocês conhecerem para dar uma olhadinha lá, tá certo? Bacana, doutora. Eu estava falando aqui no começo, né, do propósito da Health Repair, do porquê eu estou empreendendo hoje uma marca de suplementos, né? Porque realmente ainda no Brasil isso ainda engatinha, né? Essa questão da suplementação ainda não é todo mundo que suplementa. Enquanto você tem, por exemplo, países como Estados Unidos e alguns países da Europa, onde 80%, 90% da população já tem essa consciência da suplementação, no Brasil a gente está falando aí em torno de 40%, 45%. Então, ainda é um trabalho de educação grande que precisa ser feito, porque brasileiro
tem aquele pensamento de que tudo que é comprimido é remédio, e não é verdade. O suplemento, ele, como o próprio nome diz, ele é um suplemento da alimentação, é o que a gente não consegue mais na alimentação. E o grande propósito da Health, da gente ter criado, eu ter criado a Health, é trabalhar essa educação, é trazer essa consciência da necessidade que a gente tem hoje de suplementar, que quando a gente começa a suplementar, a vida toda melhora. A gente melhora a qualidade de vida, a gente melhora sono, a gente melhora estresse, a gente melhora controle de peso. Então, hoje, eu digo que suplementar não é mais uma opção. A gente tem que suplementar. Né? Ele está comentando aqui que tem tabu que suplementação é bomba. Nossa, eu escuto isso direto. A suplementação é só para quem malha. Não existe isso. Tem suplementação para criança. Tem suplementação... Meu filho de 9 meses, ele toma. Minha filha de 2 anos também. Todo mundo aqui em casa é suplementado até. Eu vou te dizer, doutora, que aqui eu tomo, minha esposa, meu filho, a gente toma todo dia ômega 3, vitamina D, GABA, tudo que a gente falou, assim, com HTP. E, assim, faz mais de 2 anos que eu não adoeço. Eu não sei, eu não fico com febre, não fico com gripe, né? E realmente isso tinha sempre esses quadros, principalmente quando eu vim de São Paulo para o Ceará, me acostumando com ar-condicionado, sabe? Com clima diferente, sai, é muito quente, entra nos ambientes, é muito gelado. E há 3 anos eu descobri a suplementação e não parei mais. E hoje eu permaneço, consigo permanecer com a imunidade elevada, e meu filho também, que tem 10 anos também. Então, mas eu vejo que isso ainda é uma consciência que precisa ser trabalhada, e em todas as classes, não estou falando só de quem tem grana, quem tem poder aquisitivo, quem não tem. Eu acredito que essa porcentagem reduzida em relação a outros países, é lógico, é por uma questão socioeconômica também, porque essas famílias não têm dinheiro para botar alimento dentro de casa, arroz e feijão, vai comprar suplemento? Não vai, né? Mas eu percebo que ainda tem muita gente que tem condições, que poderia ter uma qualidade de vida melhor se suplementasse, mas não o fazem por falta de conhecimento, né? Então, a gente vem justamente com esse propósito, né? E o doutor estava falando das fórmulas, tem a fórmula de imunidade, que é fazer um merchan agora, né, doutor? Que é o Imuno Repair D3, que é com vitamina D, com zinco, com ferro e outros ativos, né? Ele também tem o Epicor, que também é uma fórmula patenteada, inclusive. Tem Epicor. Que é bem interessante, que está relacionado com a diminuição de tempos de infecções do trato respiratório. Ela é bem legal, tá? A fórmula tá boa. E para o estresse, para gerenciamento de estresse, a gente criou o Mood Repair, que tem o 5-HTP, tem a ashwagandha, né, doutor? Tem uns ativos bem legais, né? Tenho a valeriano, passiflora, que eu gosto muito também, que são fitoterápicos bem interessantes. Tá isso aí. Show, doutora. Olha, super obrigado. Agradeço mesmo. Sei como é desafiador com um bebê pequeno em casa. Tá atendendo, né, doutora? Tá na telemedicina aí, né? Tô na telemedicina. Tá atendendo. Eu sei como é desafiador. Queria te agradecer. Eu acho que foi muita informação bacana. Nós vamos deixar a live salva. E não vejo a hora de a gente fazer a outra para falar de modulação intestinal, tá bom? Eu quero essa live. Me manda também. Tá bom, querida. Obrigado, viu? Um abraço. Obrigado a todos, gente. Tudo de bom. Boa noite.